Bom, pessoal, antes da gente fazer o projeto elétrico, é importante que a gente entenda quais são os símbolos que a gente vai utilizar no projeto elétrico. Os símbolos mais utilizados no projeto elétrico são de dois tipos de diagrama, que é o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Eu vou apresentar para vocês alguns desses símbolos aqui. Não são todos, mas são os que a gente vai precisar mais por agora. Bom, aqui é o quadro de cargas. Tem duas lâmpadas e uma campainha. Aqui eu tenho o símbolo de uma lâmpada incandescente, aqui no diagrama unifilar, aqui no diagrama multifilar. Lâmpada incandescente no teto, tem um símbolo específico para ela na parede. Aqui, ó, apesar de ter o nome incandescente, pessoal, não se fabrica mais lâmpadas incandescentes, mas como não teve atualização dessa norma de simbologia, que é a NBR 5444, a gente mantém essa simbologia aí, mas ela simboliza hoje em dia mais a rosca, lâmpadas que são roscáveis, naquela rosquinha que a gente chama de E23, que é Edison 23mm. Que é uma patente do Thomas Edison. Bom, aqui no diagrama unifilar vai ser o nosso foco, porque unifilar é de projeto elétrico predial e multifilar é mais para industrial. Mas a gente vai ter os dois, porque o multifilar é bom para ensinar como fazer as ligações. Então aqui eu tenho a lâmpada, o que vocês têm que notar nesse ponto aqui? Ó? A iluminação, pessoal, ela sempre vai vir com um ponto, que é o nome dela. Ponto A, lâmpada A, ponto B, lâmpada B. E é importante para a gente saber quem é que aciona ela. Então o nome é importante, que a gente chama de ponto. Aqui é o circuito, que é o circuito 4, e aqui é a potência. Aqui são duas de 100 watts, porque eu posso colocar duas lâmpadas, mas eu posso colocar só 100 watts ou então 100 VA, que é a potência aparente, que é quando eu não sei que lâmpada que eu vou ligar aqui. Aqui é o símbolo da lâmpada fluorescente no teto. Tá? É um retângulo com um círculo no meio. Mesma coisa, ó, circuito 4, ponto A, são duas lâmpadas de 20 watts. Aqui eu tenho o interruptor. Tenho um interruptor simples. Aqui só tem um interruptor simples, mas eu tenho mais duas versões dele, que é o interruptor simples de duas teclas e o interruptor simples de 3 teclas, que tem o mesmo funcionamento, só aumenta o número de teclas. O interruptor simples ele só tem 2 parafusos. Esse é o símbolo do interruptor simples e esse é o ponto A, porque aí eu sei que esse interruptor vai ligar a lâmpada A. Aqui está o símbolo no multifilar. Aqui é o interruptor paralelo, ele tem 3 parafusos, é assim que eu diferencio, o simples só tem 2, o paralelo tem 3 parafusos. Esse é o símbolo do interruptor paralelo, tecla A, tá? Então ele vai ligar a lâmpada A, e aqui o interruptor paralelo no multifilar. Aqui o interruptor intermediário tem 4 parafusos, esse é o símbolo dele, e aqui o ponto dele, que é o ponto A, quer dizer que ele vai ligar a lâmpada A, e aqui o multifilar, e aqui o interruptor de campainha, que ele é como se fosse um interruptor simples, só que ele tem uma mola. Então, quando você pressiona, ele não fica. A mola força ele a voltar à posição aberta. Então, ele só fecha quando você pressiona e a mola força ele a voltar à posição aberta. Aqui a tomada. Eu tenho 3 símbolos para tomadas no unifilar e um símbolo só no multifilar. A tomada só tem um desenho aqui, apesar de ter 3 símbolos, porque ela é sempre a mesma, ela não muda a característica dela. O que vai mudar na simbologia é a altura da tomada. Então, quando ela está assim, ó, toda só o triângulo, quer dizer que ela é uma tomada baixa e ela fica a uma altura de 30 centímetros do piso. Esse aqui, que está meia pintada, é uma tomada a meia altura, que ela fica a 1,30 m do piso. E aqui, quando ela está totalmente pintada, é uma tomada alta, que ela fica 2 metros do piso, tá? Na tomada, sempre tem a potência e o circuito a qual ela pertence. Então, essa tomada aqui, ó, tomada baixa de 300 VA, essa é a potência do circuito 3. Tomada meia altura, 300 VA do circuito 3. Tomada alta, potência de 300 VA, circuito 5. Pode ter em watts também. O que vocês têm que entender é que quando é watts, eu sei o que eu vou ligar. Sempre que você vai olhar lá, tá em watts, é porque eu já sei o que eu vou ligar lá, eu já tenho o equipamento para ligar lá. Então, você olha lá, vê uma tomada alta, toda pintada, escrito 5.000 watts. É uma tomada alta que vai ligar um equipamento de 5.000 watts, provavelmente um chuveiro.
tá bom? Então, sempre numa tomada tem a potência e o circuito a qual ela pertence. Aqui os eletrodutos, que é por onde passam os condutores, eu tenho duas simbologias. Aqui, ó, ele liso, quer dizer que é no teto, e ele tracejado, quer dizer que ele é no piso, tá? Embutido no piso. Essa medida aqui, ó, é a grossura dele, a bitola dele, a seção dele, 25 milímetros, que é 1 polegada. Tem o rígido de aço e o rígido de PVC e os flexíveis, que é o flexível metálico e o flexível de PVC. Qualquer um desses pode ser usado na casa, mas normalmente é o flexível de PVC. Aqui eu tenho os conduletes e as caixas de passagem. Condulete é a caixinha onde eu coloco o interruptor, só que ele é aparente, ele fica fora da parede. Caixa de passagem é o que fica embutido na parede. Então, caixa de passagem é a mesma coisa que o condulete, só que o condulete é para fora e a caixa de passagem é para dentro. O condulete, pessoal, é onde eu vou colocar ali a tomada, o interruptor, e é onde conecta também os eletrodutos por onde eu passo os condutores. Eles podem ser utilizados aí numa residência, como vocês podem ver aí, um quarto todo moderno, com os eletrodutos aparentes, né? Pode ser usado, mas comumente não. Normalmente dentro de uma casa os eletrodutos são embutidos na alvenaria. Embutidos, alvenaria é parede, tá, pessoal? Então, se você olhar esse exemplo aqui da lavanderia, você vai ver que os eletrodutos estão dentro da parede. Você vai ver também que eu não tenho o símbolo de condulete, eu tenho o símbolo da tomada, tem aqui ó, 1 tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, 4 tomadas, todas a meia altura, um interruptor simples, tecla A, e uma lâmpada fluorescente no teto, né? Eu não tenho o símbolo do condulete ou da caixa de passagem, não tenho esse símbolo, mas eu sei que como os eletrodutos estão embutidos aqui dentro da parede, e eu vou ter que ter uma tomada aqui, eu vou ter que ter uma caixa de passagem dessa aqui lá. Então, dentro da parede, vai ficar essa caixa de passagem aqui, por onde vai passar os cabos. E é lá nessa caixa de passagem que eu vou colocar o interruptor, que eu vou colocar a tomada e por aí vai. No teto, eu tenho essa caixa de passagem aqui, ó, que além de servir para passar os condutores, ela serve para conectar os cômodos. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, nessa lavanderia eu tenho ponta aqui no teto, que é essa caixa de passagem aqui, ó, e tem 3 saídas aqui, ó. Uma que está indo para outro cômodo, uma que está indo para essa parede e uma que está indo para essa parede aqui. Então, a caixa de passagem, ela recebe o eletroduto de um cômodo e deriva para o próprio cômodo, para fazer todas as ligações possíveis. E é justamente nessa caixa de passagem que ela está aqui, ó, ela está aqui conectando os cômodos e por dentro ela está aqui, ó, é onde eu vou colocar a luminária. É onde eu vou colocar, aqui está a luminária, é onde eu vou colocar a luminária, lá, a lâmpada. As caixas de passagem, ela fica no centro do teto, ela serve para ligar os cômodos e ligar as instalações elétricas do próprio cômodo, e ela também é onde eu ligo a lâmpada, tá? Tenho também a simbologia do dispositivo de proteção. Fusível normalmente em casa não é utilizado, mas pode ser. Disjuntor termomagnético, protege contra curto e sobrecarga, e o DR, que protege contra corrente de fuga. No caso aí o mais comum é choque elétrico, mas qualquer fuga ele vai desarmar. Tá faltando aqui só o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que é contra raio, tá? Todos esses dispositivos de proteção vão ficar dentro do quadro de distribuição, então eles vão ficar acomodadinhos dentro do quadro. Aí eu tenho o exemplo aí, que é um disjuntor bipolar, um DR e os DPS. Bom, falando em quadro, aqui eu tenho o símbolo do quadro de distribuição. Olha só, o símbolo do quadro de distribuição e também tem o símbolo do medidor. O medidor é o padrão de entrada de vocês. Então, o quadro de distribuição ele fica no centro da casa e o medidor fica lá fora, que é onde você recebe a energia elétrica. Bom, então o que a gente vai fazer de atividade aqui? Aqui eu tenho uma planta baixa. Vamos tomar como exemplo a lavanderia. Olha só, lavanderia. O que eu tenho aqui na lavanderia?
eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 tomadas a meia altura, tem um interruptor simples e tem um ponto de iluminação no teto, fluorescente. Pronto. Agora você vai destrinchar isso aqui, desse jeito, ó. Vamos começar do ponto de iluminação. Eu tenho um ponto de iluminação no teto. Então, ó, esqueci de colocar aqui, ó, um ponto de iluminação fluorescente no teto de 100 VA. O ponto é o A, que é o nome da lâmpada, do circuito 3. Então, ó, olha para cá, é um ponto de iluminação fluorescente no teto, tá? A potência é 100 VA. O nome dessa lâmpada é a gente chama de ponto, e o circuito é o 3. Então, essa lâmpada pertence ao circuito 3, tem 100 VA e o nome dela é A. Aí eu tenho 4 tomadas a meia altura. 1, 2, 3, 4. 4 tomadas a meia altura. Sendo que dessas 4 tomadas, eu tenho 2 tomadas de 600 VA do circuito 1. Olha só, uma tomada de 600 VA do circuito 1, outra tomada de 600 VA do circuito 1. Você pode especificar uma por uma, mas como são duas idênticas, são de 600 VA as duas e pertencem ao circuito 1, eu coloquei, ó, 2 tomadas de 600 VA do circuito 1. Eu tenho também essa tomada aqui, ó, que é uma tomada de 100 VA, quando não tem nada, quer dizer que ela é 100 VA, do circuito 1. Então, lá, o circuito 1, tomada meia altura. E eu tenho outra tomada de 600 VA do circuito 2, que é essa tomada aqui, ó. Tomada, meia altura de 600 VA do circuito 2. Então, das 4 tomadas, 2 são de 600 VA do circuito 1, uma é de 100 VA do circuito 1 e a outra é de 600 VA do circuito 2. E o último ponto aqui, essa bolinha aqui, é o interruptor simples de uma seção. O ponto é o A, ou seja, ele liga a lâmpada A e ele pertence ao circuito 3. Mas como é que eu sei que esse interruptor pertence ao circuito 3? Eu sei que ele pertence ao circuito 3 porque ele liga a lâmpada A, e a lâmpada A pertence ao circuito 3. Então, esse interruptor também pertence ao circuito 3. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar aí embaixo, na atividade, e vocês vão fazer essa leitura e essa interpretação que eu fiz aqui, ó, de cada cômodo. Pode fazer no computador e tirar print e enviar, ou então pode fazer no caderno também e tirar uma foto e enviar o arquivo. Tudo bem? Valeu, muito obrigado. Bom descanso aí para vocês e boa atividade. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Lá na biblioteca tem a apostila de leitura e interpretação de desenho que eu estou pegando essas imagens. Lá explica tudo isso também. E aqui eu vou deixar logo abaixo um arquivo com umas simbologias presentes aí nessa planta, que é um arquivo que tem que vir com o projeto, tá? Vem o projeto e um arquivo com os símbolos que você usa. Tem um arquivo explicando cada símbolozinho desse aqui que está aqui embaixo. Separem por cômodo, tá? Façam da lavanderia, façam destrinchem, quarto, tal, um por vez. Valeu!